Olá, galerinha esperta daqui do canal Geometria Plena. Não, tô brincando, Geometria Plana. Hoje nós vamos ter uma aula sobre uma figura geométrica muito legal. A nossa figura de hoje é o triângulo. Isso mesmo, o triângulo. O que é um triângulo? O triângulo é uma figura geométrica que ela é composta de 3 retas que se encontram. Esses aqui são canudos, né? Mas eu vou mostrar para vocês como faz um triângulo bem facinho. Pronto, formamos o nosso triângulo. Como eu disse, as 3 retas, elas têm que se encontrar, né? Onde que elas se encontram? Nos pontos, ó. Aqui eu estou segurando um ponto onde as retas se encontram. Aqui é outro ponto onde as retas se encontram e aqui é o terceiro ponto onde elas se encontram. Esses pontos nós chamamos de vértice. São os vértices. Cada ponto desse é onde as retas se encontram. Nós podemos classificar os triângulos de acordo com os ângulos dele ou de acordo com o tamanho dos seus lados, o comprimento, a altura, né? A altura depois a gente vai ver a fórmula. Como que eu vou classificar os triângulos de acordo com o tamanho deles? Existem 3 tipos de triângulo de acordo com o tamanho dos lados. O primeiro deles é o equilátero. O triângulo equilátero, ele tem os 3 lados com a mesma medida. Se eu colocar a régua aqui, ele vai ter a mesma medida aqui, aqui e aqui. Esse é o triângulo equilátero. Aqui temos mais um exemplo de um triângulo equilátero. Ele tem as mesmas medidas, aqui, aqui e aqui. O segundo tipo de triângulo é o triângulo isósceles. O triângulo isósceles, ele tem apenas 2 lados com a mesma medida. Se a gente for colocar a régua também, vai dar para perceber, né? Olhando assim já dá para perceber. 2 lados são iguais e um lado é diferente. Esse aqui é um outro triângulo, aqui tem as medidas, ó. 5 centímetros, 5 centímetros e 6 centímetros. Esses são triângulos isósceles. E por último, temos o triângulo escaleno. Olha que nome bonito. Escaleno. O triângulo escaleno, ele tem as 3 medidas diferentes, não tem nenhuma medida igual. Ó, esse aqui tem os centímetros para mostrar. E esse é só os risquinhos. 5 centímetros, 7 centímetros e 8 centímetros. Então, ele tem as medidas deles diferentes. Então, esses são os tipos de triângulo de acordo com as suas medidas, com as medidas dos lados, né? Aqui tem uma representação dos 3 juntos, ó. O equilátero, o isósceles e o escaleno. Outra forma de eu classificar os triângulos é de acordo com o ângulo. O que é o ângulo, né? A gente pensa assim, ângulo, a gente calcular o ângulo, mas como vocês estão começando a conhecer as figuras geométricas aqui, vocês podem não saber onde fica o ângulo. O ângulo do triângulo, ele fica nesse encaixe aqui, ó. Nesse outro aqui e nesse outro aqui. Como mostra a figura desse triângulo equilátero.
Aqui é um ângulo, aqui é outro ângulo e aqui é outro ângulo. Cada um ângulo desse tem uma medida, né? Agora a gente vai ver quais são os casos. A soma dos ângulos internos do meu triângulo tem que dar 180. Sempre 180. Se eu somar esses três, tem que dar 180. Então, agora que a gente já sabe o que é um ângulo, vamos ver como que os triângulos são classificados de acordo com eles. O triângulo retângulo, vou mostrar para vocês, que eu não trouxe aqui, mas eu trouxe um esquadro. Você consegue ver o esquadro? Ó, esse é um tipo de triângulo retângulo. Ele tem um dos ângulos dele reto. Ó, esse é o ângulo reto, é o ângulo de 90 graus. Se ele tiver um dos ângulos dele reto, então ele vai ser um triângulo retângulo. Se esse triângulo ele tem um dos ângulos de 90 graus, os outros dois dele somando tem que ter também 90 graus. Porque eu falei há pouco que a soma dos ângulos internos do triângulo é 180. Então, quando um deles tiver 90 graus, ele é um triângulo retângulo. E quando tiver um ângulo maior do que 90, ele é chamado de obtusângulo. Nome feio, mas é esse o nome dele, né? Por causa do ângulo obtuso. Ó, esse aqui é um exemplo. Ele é um triângulo escaleno e ele é obtusângulo. Por quê? Porque ele tem um ângulo de 126 graus, que é maior do que 90 graus, né? Então, os triângulos, eles têm a classificação por tamanho dos lados e também pelos ângulos. Então, o triângulo pode ser duas coisas, né? Esse aqui é um triângulo escaleno e ele é acutângulo. O que é um triângulo acutângulo? Acutângulo é que todos os ângulos dele são menores que 90 graus. Então, esse primeiro que eu tinha mostrado, deixa eu achar ele aqui, esse, que é equilátero, ele também é acutângulo. E daí, eu vou contar para vocês agora um macete. Todo triângulo equilátero, ele é acutângulo. Mas nem todo triângulo acutângulo é equilátero. Por quê? Porque todo triângulo que é equilátero, ele tem 60, 60 e 60. São menores que 90. Mas, por exemplo, esse aqui, esse pequenininho que eu mostrei aqui, que é acutângulo também, ele tem 60, 80 e 40. Não são iguais. Então, ele não é equilátero. Então, a gente, conhecendo as medidas e os ângulos, nós podemos classificar os triângulos de acordo ou com a medida ou com o ângulo. E se eu quiser calcular algum outro tipo de coisa, como, por exemplo, o quê? A área, né? Posso querer calcular a área do triângulo. Daqui a pouco vai ter exercícios vocês vão ter que calcular a área do triângulo. Como é que eu faço para calcular a área de um triângulo? Vou pegar esse exemplo aqui. Ó. A área de um triângulo, ela é a base, no caso aqui seria esses 6 centímetros, vezes a altura, que aqui não diz quanto é, né, mas enfim, a base vezes a altura dividido por 2. Se eu fizer essa continha, essa fórmula tá na apostila de vocês, depois vocês podem pesquisar lá, tá? Base vezes altura dividido por 2, eu vou descobrir qual é a área do meu triângulo. Isso é muito importante, vocês vão usar muito, né? Depois no segundo grau usa bastante isso aqui,
cai no vestibular, no Enem, tudo, então tem que prestar bem atenção e decorar essa formulazinha e entender, ó, base vezes altura dividido por 2. E o perímetro, se eu quiser saber o perímetro do meu triângulo, para eu saber o perímetro do meu triângulo, eu tenho que somar A, B e C. Se eu somar A, B e C, eu vou descobrir qual é o perímetro do meu triângulo. Vamos manter essa figurinha aqui, que tem centímetros, né? A mais B mais C vai dar o perímetro do meu triângulo. Então, são as duas coisas que nós precisamos saber calcular no triângulo, né? De primeira, assim, vai ser a área e o perímetro. Como eu já falei, né? Os ângulos internos do triângulo, eles somam 180 graus. Então, se eu tiver só 2 números desses, eu vou conseguir calcular qual é esse. Ou se alguém me disser que o triângulo é equilátero, eu já vou saber que ele tem os 3 lados iguais. Portanto, os ângulos também são iguais, né? Então, são coisas que a gente... são definições, são conceitos que a gente precisa saber, porque às vezes não está escrito no enunciado da questão quanto vale tal ângulo ou quanto tem, mas a gente sabe porque está escrito que tipo de triângulo é. Então, é muito importante a gente gravar isso, né? A gente olhar bem as figuras. Na apostilinha também tem as figuras ali. Vocês olhem, estudem, né? Se divirtam, porque o triângulo e a geometria são legais demais. Tá certo? Esse foi o vídeo de hoje. Até a próxima!